Tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje eu quero falar um tema sobre casamento, que é um tema um pouquinho chato de se conversar, porque esse tema, pelo lado religioso, é quase que um tema santo, quase um tema santo. Mas pelo lado humano, temos que entender que existem dois seres vivos que muitas vezes a cabeça se desencontra, a amargura entra no coração e por mais que queiram que dê certo, acaba não dando. Eu não estou aqui para falar que eu sou a favor ou contra a separação, mas o que eu posso falar para cada um que está me escutando agora é que você casado com alguém ou separado, o que você tem que buscar é a felicidade no Espírito Santo. Não adianta você, sendo homem, sendo mulher, se separar para ficar em prostituição. Prostituição emocional, prostituição carnal, buscar bebidas, buscar prazeres mundanos, acreditando que é melhor viver uma vida assim do que se organizar. Quem vos fala aqui é um homem que viveu 18 anos casado, o qual, num belo dia, depois de vários fracassos de tentativa de reconciliação dentro do casamento para tudo voltar a um equilíbrio, cansou. E dentro desses 18 anos, houve-se muitos problemas, mas nunca houve nada que desmerecesse ou que deixasse a mãe dos meus filhos em uma posição vexatória. Hoje, novembro de 2023, vou fazer agora, ano que vem, 6 anos de separado. Um ano depois que a gente se separou, né, em 2019, ela tentou se reconciliar. Ela mesma, da forma que veio, ela foi embora. Aí depois eu parei, analisei, eu falei, eu vou atrás. Eu vou atrás para ver, para tentar. Conversei de todas as formas, de todas as maneiras, ela não quis. Como eu busco a minha felicidade, a felicidade dos meus filhos e a felicidade dela, então deixei-a. Porque é assim que temos que pensar. Na nossa felicidade primeiro, na felicidade dos filhos, caso venha a ter, e na felicidade do ex-parceiro, da ex-parceira. Ela não consegue entender. A mente dela cauterizou de uma tal forma que ela não consegue entender o que é felicidade. Tanto é que até hoje os meus filhos falam da ranzice, ou da amargura, ou da falta de sorriso que ela carrega. Então, o que eu vou falar aqui agora não é um tema sagrado para você, casamento é do Criador e não sei o que, pererê, pororó. Não. O que eu vou falar aqui é para te lembrar que o casamento é uma união de duas pessoas que pensam igual e têm o mesmo sentimento em prol da comunidade. Começando dentro da tua casa. Se você não tem mais a mente igual do seu companheiro ou companheira, se você não tem mais a mente para se ajudar dentro de casa e ali ajudar a comunidade, reveja o que você quer. Mas não faça isso porque você acha que a mulher novinha vale mais do que a sua companheira atual. Porque não vale. Não vale. É o capeta, é a pombagira. Mesma coisa você, mulher.
Não fica pensando que aquele cara que está te dando o ombro amigo, escutando você falar coisas que há muito tempo o seu companheiro não escuta, é melhor do que o que você tem em casa, porque não é. É pilintra. É pilintra purinho. Eu tô há 6 anos, agora em março, abril, maio, um negócio assim. 6 anos que eu vou fazer. Tirando uma pessoa que eu conheci quase 2 anos depois, que era viúva de pastor, que eu vi que era uma mulher séria, e por causa da mãe dos meus filhos, eu não tive uma estabilidade para prosseguir uma relação com essa menina. E olha que não é que tinha amor, não é que amava, não é que iria existir uma relação de 50 anos com ela, porque o meu sentimento por essa viúva seria muito mais um, um sentimento de amizade e de aperfeiçoamento, de, de você acostumar a viver com a pessoa do que qualquer outro sentimento. Eu acreditava que no máximo em um ano, dois, tanto ela quanto eu também iríamos cada um para o seu lado, mas o troço se adiantou de uma tal forma que não foi. Mas por que eu estou falando isso? Porque você não tem que se separar porque você está infeliz ou porque você está feliz. Você tem que se separar porque a sua cabeça não bate mais com aquela pessoa. Você já esgotou todas as tentativas possíveis e impossíveis para aquela pessoa que está junto contigo tentar se reconciliar mentalmente e sentimentalmente contigo. Então, eu vou agora começar a falar versículos sobre casamento e eu espero que você entenda esse começo de vídeo. E eu espero que você entenda também que tudo depende de nós. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, dos seus irmãos, dos seus filhos. Depende de você. Então, antes de eu começar a ler a Bíblia, vou fazer uma pequena oração e depois dessa oração começamos, tá bom? Vamos lá. Pai, meu Pai, através de Salvador, clama a Ti agora, Teu Espírito Santo, derrama sobre mim o Teu Espírito para que, através daquilo que eu for falar, não seja eu, mas seja você. Também te peço que alcance cada vida que está agora vendo esse vídeo, escutando minha voz, abençoando essas pessoas no seu trabalho, na sua relação, com teus vizinhos. É o que eu te peço, Pai, através de Salvador, bênçãos sem medidas para mim, para meus filhos, a mãe dos meus filhos, da mesma forma para essa pessoa que está me escutando e a família dela. Obrigado, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, só não esqueça, tá? Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de amigos, no seu grupo religioso, no seu grupo de trabalho. E claro, isso é muito importante. Se inscreva no canal, compartilha, dê like e faz comentários, tá? Então vamos lá? Vamos abrir em Gênesis capítulo 1. Vamos lá? Eu vou tentar não ficar falando muito sobre os versículos. Eu quero só ler e deixar vocês refletirem e estudar mais ainda sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou o homem à sua imagem, a imagem do próprio Criador o fez. Macho e fêmea os criou. E o Criador abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento.
Você percebeu que aqui no versículo 28, o Criador está falando assim, ó, frutificai e multiplicai-vos. Aí você vai lá, entre o versículo 23 e 24, está assim, a criação dos seres viventes. Se você prestar atenção, a organização de Adão e Eva sempre foi na configuração de eles mais tarde procriarem. Quando eu falo que o sexo não é pecado, que sexo nunca foi pecado, que a fruta da árvore não tem nada a ver com sexo, e nem tampouco nenhum animal, cobra, carneiro, boi, o próprio diabo, nenhum deles fizeram sexo com Eva para gerar o primeiro filho ou a primeira filha. As pessoas não conseguem entender, porque o sexo é uma das coisas mais lindas que tem entre dois seres humanos. As pessoas, quando estão ali, naquele momento, as duas pessoas se dispõem a literalmente ficarem nus mentalmente. Naquele momento não existe maldade, não existe rancor, não existe mágoa. É o único segundo de vida que você consegue entender o que é ser um ser perfeito. Porque é justamente aquele momento que não passa nenhum pensamento ruim, bom, ou o que se deve fazer depois, contas a pagar ou não. Frutificais, frutificais. Aí quando você vem aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 23, e disse assim: Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Aqui, quando você lê o versículo 25, você entende que eles sabiam que estavam nus, que eles sabiam o que era genitália, que eles sabiam. Não eram cegos, não eram retardados, eles sabiam. Então, para de acreditar na falácia religiosa que o pecado é o sexo, porque não é. Não é. Não é para você sair fazendo com qualquer pessoa aí, não. Eu estou falando só para você entender a falácia religiosa. Querendo achar chifre em cabeça de cavalo. Aí, vamos lá em Provérbios. Então, quando você começa a entender a santidade de uma união entre duas pessoas, você começa a compreender Provérbios 18, tá? Provérbios 18. Você começa a entender que a relação a dois tem que ser uma relação sem mácula,
sem egoísmo, sem fofoca. Porque se você deixa qualquer coisa entrar, é muito ruim tirar. Porque um vai massacrando o outro. Um, querendo se defender, vai machucando o outro. E quando os dois percebem que não era para estar assim, é muito difícil retroceder. É muito difícil. Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência. Quem acha uma companheira, quem acha uma varoa, quem acha uma mulher disposta a se submeter ao teu marido, achou algo bom. E quando eu falo submeter, não é porque vai apanhar e ficar calada, não. A submissão que eu estou falando aqui é a companheira, é aquela que vai olhar e vai entender que enquanto o cara está saindo para fazer alguma coisa, ela pode ir no mercado, pode ir na feira, ou até pode resolver outra coisa, sem ser serviços do lar. Companheirismo é isso, é um olhar para o outro, saber a necessidade, ajudar. Provérbios 31. Provérbios 31, 10 ao 12. Mulher virtuosa, quem a acharia? Melhor, desculpa, achará. Estou sem óculos. Agora que eu percebi, por isso estou lendo assim. Quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Tá vendo? Antes de eu ler isso aqui, foi o que eu te falei, parceria. Um olha para o outro e fala assim, é essa necessidade que eu tenho que suprir hoje da minha esposa, do meu esposo. Se você não está conseguindo, como eu não conseguia mais fazer isso com a mãe dos meus filhos, tente, de todas as formas, você fazer alguma coisa para você conseguir restabelecer, restaurar. Porque dependendo da situação, não restaura não. Não restaura. Vamos em Malaquias? Malaquias 2,15. Malaquias 2,15. Eu estou desde 6 horas da manhã acordado, eu estou com esse estudo sobre casamento desde... Já tem uma semana na minha mão isso aqui pronto. E eu sempre olhando e orando, olhando e olhando, olhando e orando. Por quê? Porque eu não quero fazer algo pesado, com lição de moral. Eu quero só que você reflita sobre os versículos que eu estou dando. Porque caso você, mulher, você, homem, estejam com muita briga no casamento, com muita reclamação, escutando muita conversa do lado de fora dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, para, respira e muda a situação. Porque isso não está legal. A única pessoa prejudicada que vai ser você. As outras estão se metendo na sua vida, mas está lá guardando as 7 chaves a relação que tem. Não importa se é namoro, se é noivado, se é casamento, se é prostituição, se é cachaça, mas está protegendo dela. E está se metendo na sua. Para e pensa. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um, subejando-lhe espírito. E por que somente um?
ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu tenho 48 anos de idade. E eu sei que é difícil quando eu vejo uma menina de 18, 17, 20, com aquele corpo que você olha assim, não vê uma varize na perna, aquele corpo lisinho, sem nada, sem nenhuma ruguinha. Violão, umas coxas bonitas, o bumbum torneado, sorrindo, cabelo liso, o rosto igual um raio de sol. É difícil? É, mas você tem que lembrar de uma coisa. Essa mulher que está do teu lado, quantas vezes ela chorou porque viu você aflito? Mesma coisa você, vendo aí, esses garotão aí de 20, 25 anos, tanquinho, braço firme, o falo dele, né? Rígido, igual, não igual de um homem de 50, 60 anos, que sabemos como que é. Então, olha o que esse homem passou para chegar até aí contigo. Quantas coisas ele fez, deixou de viver, deixou de comprar para ele, em prol da sua saúde, em prol da saúde dos filhos. Ah, mas o meu marido não vale a comida que come. Mas foi uma escolha sua. E entendesse isso lá na mocidade, quando você ainda tinha 20 anos. E largasse. Então, seja compassivo e seja leal com a mulher que você vem com ela desde a mocidade. Porque aqui está falando de não ser desleal a ninguém, principalmente a mulher que você conheceu lá na mocidade. Por isso que é importante você parar e analisar antes de fazer qualquer coisa contra você e seu casamento. Marcos, capítulo 10. Vamos lá. Marcos 10, versículo 6 ao 9. Porém, desde o princípio da criação, o Criador os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. E em casa tomarão os discípulos e interrogá-lo-á acerca disso mesmo. Para você, agora eu vou falar com os religiosos. Com os religiosos que adoram ser chamado de presbítero, pastor, bispo, apóstolo, missionário, e tantas outras coisas, diácono, tantas outras coisas que tem dentro da igreja evangélica, católica, muçulmana, enfim. E também serve para a mulher, que a mulher agora está querendo tomar o lugar do homem dentro da igreja de uma tal forma que elas esquecem que a Bíblia proíbe a mulher ter autoridade sobre o homem. A Bíblia proíbe. Não sou eu, não é o Papa, não é o pastor, é a Bíblia. Evangelizar qualquer um pode. Não estou falando que a mulher não tem direito de evangelizar. Tem. Ela não pode ter cargo de liderança, ela não pode ter voz ativa e comandar homens. É isso que a Bíblia proíbe. Se ela faz isso dentro da casa dela com o marido, com o pai dela, com os irmãos, é uma questão pessoal deles. Mas dentro da igreja, não pode. Dentro da religião, não pode. Enfim, pode tudo. Cada um tem sua vida. No dia que tiver a galera lá sendo julgado, aí vamos saber quem é que está certo, quem é que está errado, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo.
Porque lá no dia eu mesmo não posso ser salvo mesmo. Céu não entra pecado, céu é uma coisa séria. Então, o que eu quero que você entenda? Uniciar-se e será uma só carne. Beleza, ó. Uma só carne não é porque o falo está sendo introduzido no oráculo. Não. Uma só carne é aqui, ó. É mente com mente. É os dois trabalharem e pensarem juntos. A dor de um é a dor do outro. Não é só quando a pessoa está de perna para cima e o falo entrando no oráculo, não. Isso não é só uma carne, não. Isso aí é biologia, isso aí é sexo. É o momento que o homem se dispõe a, a ter toda a maldade, toda a eloquência, toda a virilidade jogada para o alto e ali ser só um ser igual a uma criança. E a mulher é a mesma coisa. Porque ali quando tiver de olho fechado, você não vê nada, não sente nada, não escuta barulho. Então vamos parar de achar que ser uma só carne tem alguma coisa a ver com sexo. Não tem. É isso aqui, ó. É uma mente igual a outra. A dor de um é a dor do outro. A vontade de um é a vontade do outro. Ou da outra. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Vou ler até capítulo 5, do 27 ao 31. Tá? Porque, sinceramente, eu vou falar para vocês. É algo que temos que ter noção. Porque olha o que fala aqui em Efésios. Capítulo 5, versículo 25 ao 27 primeiro. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o Salvador amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando eu falo para você que o casamento tem que ser algo inocente, algo que um não julga o outro pelos erros, e sim um ajuda o outro a não errar, e foi isso que eu tentava botar na minha relação e não dava certo porque a outra cabeça não conseguia pensar da mesma forma. Tinha brigas, contendas, os filhos sofriam. E é isso que a palavra fala. Amai a tua esposa, amai o teu marido. E sabe o que significa amor? Amor é o ato de você trabalhar em prol do outro. É você ser escravo do outro ou da outra. É você pensar igual, é você falar assim, ó, vamos fazer arroz? Vamos. Eu lavo o arroz, você amassa o alho. Eu pego a panela, você põe o óleo. E nós dois acendemos o fogo junto e botamos a água junto no arroz. É trabalhar junto, um cooperando com o outro, para que nada seja pesado. Isso é o casamento. Não é utopia. É você saber entender o que o outro quer. Se não dá certo, para de ser inflamado, para de ser apaixonado pela carne. Sai fora. Que isso traz sofrimento. Trouxe sofrimento para meus filhos, trouxe sofrimento para mim, trouxe sofrimento para ela. Vamos ler agora do 28 ao 31. Efésios, capítulo 5, 28 ao 31. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém
aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unir a sua mulher, e serão dois uma só carne. Tá vendo o que está falando? Você, mulher, você, homem, qual foi o dia que você machucou sua carne? Para você mesmo ficar zangada com você. Se você pudesse, você mesmo se botaria no colo e nem andar você andaria. Então, temos que agir assim dentro do casamento. E eu não estou falando assim as coisas que eu falo sobre o meu casamento que houve, porque eu quero ser santinho, não. Mas só eu sei o quanto eu lutei. E se você conversar com ela algum dia, ela também vai falar lá do jeito dela o quanto ela lutou. Mas não deu. O melhor foi... Eu falo a mesma coisa para você. Pare com as brigas. Reflita. Olha o sofrimento que está causando nos filhos. Olha o sofrimento que você está causando nele ou nela. Pare de escutar pai, mãe, irmãos, vizinhos, psicólogo, televisão. Pare de escutar a televisão, a internet, o rádio. Busque o Espírito Santo. Eu busquei. E quando eu achava que estava tudo bem, não estava. Porque você depende não só de você depende de outros fatores da vida. Muitas vezes eu errei, muitas vezes ela errou, muitas vezes eram os filhos, muitas vezes era o trabalho, muitas vezes era o verão, era o inverno. E assim foi. Nada é culpado, porque quem escolheu se casar fui eu, quem se escolheu se casar foi ela. Nada é culpado, a gente só quer olhar e falar assim, não deu certo, porque naquele momento que era para eu ter equilíbrio eu não tive. O problema venceu. E é isso que eu quero que você entenda sobre a questão do casamento. Sexo não é pecado, sexo não é vergonhoso, o seu corpo, a sua genitália não é vergonhoso. Você só tem que entender o seguinte: se você se separou, se mantenha casto, casta. Se mantenha limpo, limpa. A gente está falando de salvação. Mas se você também quiser sair com um monte de gente, porque você é o tipo da mulher que biologicamente não consegue ficar sem sexo, você é o homem que biologicamente não consegue ficar sem sexo, só te falo uma coisa. Você está se prostituindo, mulher, homem, e as pessoas que estão se deitando contigo, tá tudo cheio de carrapicho, de pombagira, de Zé Pilintra. Quantos espermas entraram naquela vagina? Quantas pessoas tá com algum tipo de doença sexualmente transmissível porque pegou de uma mulher? São pessoas homens. Fora que a mente e o caráter de uma pessoa que se deita com uma pessoa aqui, se deita com outra pessoa ali, não é uma mente equilibrada, não é um caráter bom. Então você vai se envolver com pessoas assim? Com caráter e mente duvidosos? É diferente de você conversar com pessoas. É um direito seu de você falar assim, não quero ficar sozinho. Conversar. Você olhar para a pessoa e falar assim, eu estou sozinho, eu estou sozinha, estou disponível. Você escutar a conversa da pessoa, você entender que a pessoa trabalha, você entender que a pessoa não é pessoa que vai só te usar naquele momento. Conversar não significa prostituição. Prostituição são outras coisas. Até porque para você começar a namorar, você tem que conhecer a pessoa. E para você conhecer qualquer pessoa, você tem que dar o quê? A abertura, a brecha. Agora, se a pessoa é preta, é branca, tem carro, tem casa, não tem carro, não tem casa, é uma questão da tua cabeça. Porque cada um escolhe o que acha que é melhor. Muitas vezes sofre porque acredita que só porque a pessoa tem uma casa ou um carro vai te fazer feliz e na verdade não vai.
E aquele ali, que às vezes é o pedreiro ali, é o que vai te dar carinho. É a faxineira, é a cozinheira que vai cuidar de você decentemente. Vamos lá em 1 Pedro? 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 3:7. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, cobitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas das vossas orações. É porque eu não queria entrar agora nesse mérito, mas eu já vou falar. Vai que eu esqueço, né? O Criador, tanto dentro da igreja como fora da igreja, ele pede para sermos racionais. O Criador, ele sempre falou que uma mente equilibrada, ela tem menos propiciação, ou é menos propício, tá bom assim, propício, em cometer erros do que uma mente cauterizada e não equilibrada. Eu já li uns 2 ou 3 textos aqui, que eu não quis tocar no assunto, sobre esse equilíbrio de você amar a sua esposa como você mesmo, amar a esposa como o próprio Salvador amou as pessoas. Então aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Isso é, saiba conversar, saiba resolver problemas, saiba buscar a Bíblia, sentar e falar assim: esposa, faz a leitura aí, vamos, faz a leitura que a gente tem que orar junto. Saiba fazer. E ali, busque falar, busque mostrar coisas a ela para alegrá-la. Da mesma forma você, mulher. O que eu estou falando para o homem fazer contigo, faça você com ele também. Fale coisas para o alegrar. Fale coisas para levantar a moral dele. Vamos em Salmos. Salmos 143. Vamos em Salmos. Salmos 143, versículo 8. Salmos 143, versículo 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Quando você acorda de manhã, a primeira pessoa que você vê é justamente aquela ou aquele que você viu por último. É o esposo, que é a esposa. Faz-me sorrir. Ao levantar, faz-me sorrir. Ao deitar, faz-me sorrir. Senão não adianta. É falência. É sem valor o casamento. E o sorrir não é porque você contou piada, não. O sorrir é aquele sorriso que você vê que a pessoa está satisfeita de tê-lo, de tê-la do lado. Vamos em Provérbios. Provérbios 3:3. Provérbios capítulo 3, versículo 3.
não te desamparem. A benignidade e a fidelidade atás ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Fidelidade. Você acha que fidelidade é trair? Tu acha que fidelidade é você se deitar com outra mulher? Desculpa, não é fidelidade, é a falta de fidelidade. É você trair? É você deitar com uma outra mulher? É você deitar com outro homem? Não, isso não é falta de fidelidade. A falta de fidelidade é quando você olha e você menospreza aquela pessoa que te trata com sinceridade. É quando aquela pessoa é teu amigo, é tua amiga, de dar a saúde, de dar a vida, de dar o tempo dela para você, ou dele, e você não reconhece. Porque o momento carnal de você fazer sexo com uma outra pessoa, de beijar uma outra pessoa, ou simplesmente deixar o marido ou a esposa em casa para ficar no bar com amigos ou amigas, ou na casa de amigos ou amigas, ou na casa de pais, dos seus pais, isso é infidelidade. Isso é você entender que aquilo que está chamando a sua atenção é mais valioso do que você tem dentro de casa. Ah, irmão, mas meu tempo é para a igreja. Eu prego o evangelho dia e noite. E seus filhos? Sua esposa? Só vai enxergar eles quando já estiverem no meio das drogas, no meio do homossexualismo, a esposa estiver já arranjando outro, aí você vai querer enxergar e falar que a culpa é do diabo? E você, mulher? Também. Eu escrevi um negócio ali, não estou entendendo. Deixa eu ver se é em Cantares. É, Cânticos não é, então é Cantares mesmo. Vamos lá em livro de Cantares. Ai, vamos lá no livro de Cantares. Que Cânticos. Capítulo 8. Deixa eu ver se é aqui, calma aí. É, Cantares, capítulo 8, versículo 7. Porque às vezes eu pego Bíblia católica e na católica tem um Cânticos. Aí tem essa questão. Mas isso aqui é Cantares mesmo. Vamos lá. Cantares. Capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Amor, fazenda. É tão fácil você comparar uma coisa sentimental com uma coisa valiosa, mas o dinheiro, os bens, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa dá para você, que é a própria vida. Então é isso que você tem que parar e analisar. Nada pode tirar. Leia de novo. Vamos ler de novo? Cantares, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Isso é, a pessoa está falando para outra, que aí eu não quero botar se é homem ou se é mulher, mas eu quero só que você entenda. Ele está se declarando para outro o seguinte: podem me oferecer o que for nesse mundo: ouro, prata, mulheres, homens, escravos, escravas, reinos, e mesmo assim não seria tão importante quanto você. E é assim que a gente deve pensar. Eu fiquei pensando assim durante 18 anos. Por isso que eu infartei, por isso que, enfim. E eu não tenho vergonha de falar, tanto é que estou falando aqui no vídeo, porque eu quero que você olhe para esse vídeo, escute eu falar isso e entenda. Vale a pena brigar. Mas eu cheguei no momento que eu cheguei para ela e falei assim, ó, tem que acabar, senão eu vou morrer. 2, 3 meses depois ela sentou, conversou, e graças ao bom Criador, hoje estou feliz, ela está feliz.
E tá muito bom. Vamos no Evangelho de João? Evangelho de João. Capítulo 15. João 15, vamos lá. João 15. Já está em 45 minutos. Eu vou correr mais um pouquinho, tá? Não tem muita coisa mais para falar não, mas eu vou correr um pouquinho aqui porque o vídeo fica muito estendido. Eu não quero passar de 1 hora, não. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu mandamento é esse, um trabalhe para o outro, da mesma forma que eu trabalhei para vocês. Preciso falar mais alguma coisa? Romanos, capítulo 13. Eita, cadê tu? Rapaz, eu me perdi. Cadê Romanos? Romanos está aqui. Coríntios. Cadê tu? Vamos orar. Vamos orar. Atos, Romanos, pronto. Romanos é depois de Atos, só que... Cadê? Cadê? Romanos 13:8. Vamos lá. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei, uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Quem ama o próximo cumpre a lei. Por que o ato de amar o próximo cumpre a lei? Porque não tem nada mais fatigante, não tem nada mais brabo do que você olhar para outra pessoa, respirar fundo e falar assim: tá bom, tá bom, tá bom. Você sabendo que a pessoa está sendo injusta, você sabendo que a pessoa não está te compreendendo, e você assim, ó, tá bom. Não tem nada pior no mundo. Mas tenha força, tenha ânimo. As coisas melhoram. Vamos em Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que o Criador preparou para os que o amam. Isso é algo assim bastante importante, porque dentro dessa coerência você vai perceber que as coisas vindouras, as coisas do futuro, as coisas que o Criador ele quer preparar para nós, está muito além daquilo que possamos imaginar. Hoje, você talvez olhe para sua esposa ou para o seu marido e fale assim: é um canalha, é uma canalha. Não aguento mais. Mas você já parou para pensar o que essa pessoa tem feito, tem perdido em prol de ficar contigo? Porque tente olhar as coisas pelo lado bom. Caramba, olha como eu tô suave. Tente olhar as coisas pelo lado bom. Não tem muito o que dizer, mas olha o que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 ao 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículo...
4 ao 7. Vou ler o 3 não, vou ler o 4. Vamos lá. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não se porta. Não se porta, isso é. O modo da pessoa agir, pensar, se vestir é com decência. Versículo 4 de novo. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou ler o 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, compreenda, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por que esse versículo 8 eu li? Eu não ia nem ler, só ia ler até o 7, do 4 ao 7. Mas por que eu li? Porque o amor, o ato de você olhar para o outro e servir o outro, e o outro ou a outra servir a ti, não vai mais precisar que ninguém venha te dar profetadas, te oferecer qualquer coisa que a ciência possa dar ou te vender. Porque quando você se preocupa em fazer o bem, quando você se preocupa em dar aquilo que você quer receber, nada mais tem importância, porque você cumpriu a lei. Aí vamos pular para o versículo 13. Versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a obediência, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amor. O ato de você trabalhar para o outro. O ato de você fazer aquilo pelo próximo, sabendo que é a mesma coisa que você quer que alguém faça por você. O maior dos três é o amor. Vamos em Efésios. Capítulo 4, versículo 2. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando um aos outros, em amor. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com o outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor, ele consegue encobrir o pecado. O amor, ele consegue convencer a pessoa que ela está no pecado. O amor consegue destruir toda a maledicência que Satanás botou na tua vida, teu marido, teus filhos, teus amigos. É o amor. O amor é mais forte. E não é o sexo, o pênis penetrando na vagina. Não é o beijo na boca. É o ato de servir ao próximo. É o ato de você pensar igual a tua esposa, igual ao teu marido. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 6. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos do Criador. Aquele que conhece ao Criador, ouve-lhes.
ouve-nos. Aquele que não é do Criador não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E isso nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você que é crente, profeta, pastor, bispo, membro, por que você está caindo na desgraça de largar tua mulher? Por que você está caindo na desgraça de largar teu marido? Se for possível, procure até psicólogo. Mas não largue. Isso seja a última coisa que você venha fazer na sua vida. Não dê essa vitória para Satanás. Não dê essa vitória para os seus vizinhos. Não dê essa vitória para aqueles que querem ver a sua derrota. Se conserte enquanto há tempo. Mas se realmente não ter como viver mais com a pessoa, se separe. Vai ser feliz. Mas não caia em prostituição. Seja imáculo. Imácula. Esqueça os religiosos, porque você casado ou não, sempre vai ter alguém apontando o dedo. O casamento não tem nada de espiritualidade. O casamento é uma união entre duas pessoas que têm que ser unidos como uma só carne. Uma só carne. Um só pensamento. Se por algum motivo a sua relação, o pensamento começou a ficar um separado do outro e os dois não estão conseguindo mais voltar, façam de tudo para recondicionar esse pensamento. Busque até psicólogos, psiquiatras. Mas se realmente não der, vá ser feliz. Sem ter mágoa, sem ter ódio, sem ter raiva. Sem ficar em picuinha de pensão, sem ficar em picuinha de querer casa, carro, guarda-roupa. Você que é homem, deixa tudo para ela, para os filhos e vai viver sua vida. Você que é mulher, se ele tiver de marra, larga tudo para lá. Pegue só seus filhos e vai embora. Vire a página. O meu nome é Oliveira e eu vou pedir para você encarecidamente. Ore por mim. Busque o Espírito Santo. Leia a Bíblia. Eu garanto a você, só quem tem a ganhar é você. E claro, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários, tá bom? Seja abençoado, você e sua família.